Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É muito bom ter você aqui assistindo a esse vídeo. Esse vídeo, ele é um vídeo assim, que me toca muito, na verdade. O canal ele é voltado à estética, cuidados, dicas do dia a dia, treino, emagrecimento, crescimento capilar. A gente sempre gosta de conversar sobre isso, mas vendo que a beleza maior que um ser humano pode ter interna, eu acho que o cuidado maior, em primeiro lugar, deve ser essa. E quando se trata de assunto de depressão, aí a coisa fica um pouco mais difícil, porque daí aquele cuidado, aquele estado interno seu abalado, todo o resto parece que dá uma desestruturada. Eu tenho depressão desde os meus 6, 7 anos de idade. Quem me acompanha na rede social já sabe sobre isso. Tanto, se você não me acompanha, já convido você a me seguir nas redes sociais. Aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho, porque a gente tem muito conteúdo bacana vindo no canal e você não pode ficar de fora. Mas hoje então é isso, gente. Que passos, se você se encontra no estado depressivo, que passos podem te ajudar a enfrentar ou a lidar com a depressão? É o assunto de hoje. Bom, gente, como eu já falei, eu tenho enfrentado a depressão a minha vida toda, tá? Então eu não sou uma especialista, eu não sou uma psicóloga, embora muitas minhas amigas falam que eu levo jeito pro negócio, que eu deveria me tornar uma terapeuta, porque eu sei conversar, eu sei acalmar alguém quando ela tá com uma crise. Então, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa que sofri a vida toda com esse problema. Em fases eu tratei, fases eu larguei, fases eu tive pioras. Teve anos que eu fiquei super bem. Enfim, altos e baixos de quem tem depressão. Mas assim, primeiro eu queria deixar aqui com vocês as dicas que me ajudaram e que me ajudam até hoje na depressão. Só que para mim chegar até aqui, eu tive que passar por um processo. E eu gostaria de passar para vocês essas dicas que talvez possam ser de ajudas. Pode ser? Então tá. Se você está aí pensando, eu tenho ou não tenho depressão? Todos nós na vida temos momentos depressivos. É natural, não deveria ser natural, mas existe. Tanto é que a gente muitas vezes só dá valor aos momentos felizes porque a gente já teve momentos tristes. Então é do ser humano ter momentos depressivos ou de tristeza. Se você tem a causa dessa tristeza, você está sem trabalho, você está com problema financeiro, você está com problema no seu casamento, você infelizmente perdeu alguém querido na morte. Então você pode passar por um momento que você tem depressão. E não é por isso que você não precise de um tratamento. Sim, você vai precisar de um tratamento. Mas esse tratamento ele tem prazo, né? Porque é um momento, é um período da sua vida que você está depressivo. Tem pessoas que nem precisam se tratar, umas procuram terapia, né? Dizem que hoje todo mundo deveria fazer terapia, né? Seria o ideal se pudesse. Infelizmente isso não é tão acessível, então acaba que muita gente nem fazendo, mas todos nós passamos por momentos depressivos na vida. Quando você descobre, como você pode identificar? Eu sofro de depressão. Bom, esse diagnóstico só o médico vai poder passar, mas eu já te falo por experiência própria. Depressão é uma tristeza constante, diária, que te tira toda a motivação. Tudo que você amava fazer, você já não ama mais, e esse sentimento não para, tá? Então você não está um período triste, você está todos os dias triste.
Tarefas simples do dia a dia se tornam difíceis para você fazer. Uma coisa que você gostava muito, hoje você já não tem interesse. Então você vai perdendo a felicidade, você vai perdendo a motivação de viver. Às vezes, tomar banho é um sacrifício, sair da cama, lavar uma louça, talvez estudar. Então você vai perdendo a alegria. E isso, sim, é um motivo de preocupação, porque você está com depressão. Tá certo? Então tem essa diferença. Pessoas que têm momentos tristes, momentos de depressão e pessoas que têm a doença crônica, tá? Ambas precisam de tratamento, mas aquela depressão crônica muitas vezes ela pode vir até desde a infância, como foi no meu caso. A minha depressão ela foi diagnosticada quando eu tinha perto dos meus 7 anos de idade. Já tive um especialista que disse que provavelmente eu já tinha depressão dentro da barriga da minha mãe, talvez por alguma rejeição. Eu não tive um papel materno do meu lado na minha vida, né? Eu sofri na minha infância muitas coisas tristes, né? Que não vem ao caso aqui expor, mas eu tive então um histórico desde criança com depressão. Quando é assim que funciona, muitos especialistas, médicos e até conversam comigo que a depressão ela não tem cura. Por que ela não tem cura? No meu caso, tá, gente? No meu caso. Por que ela não tem cura? Porque o médico não pode garantir para mim que uma crise ou uma recaída volte. Ele não pode garantir para mim que isso não vai acontecer. Eu tenho que manter o meu tratamento. Momentos menos medicação, momentos de crises aumenta e assim eu vou fazendo o tratamento da minha depressão. Tá certo? Deu para entender mais ou menos a situação? Mas assim, o ponto em questão do vídeo é o que você precisa. Se você está numa situação que você se enquadrou no que eu falei, que você está num momento depressivo, nada tira você do fundo do poço, você já perdeu o emprego por isso, você já perdeu a vontade de viver, muitas pessoas já perderam a vontade de viver. Então vamos lá, gente. Primeira dica que eu vou dar para vocês, tá? Reconheça que você precisa de ajuda e que você não está bem. Parece uma dica simples, mas é difícil de você pôr em prática quando você está depressivo. Quando você está com depressão, é difícil você admitir para você mesma que você tem que sair daquela zona de conforto, por assim dizer, e fazer o tratamento. Entendeu? Você precisa reconhecer para si mesma. Eu comecei a melhorar da minha depressão quando eu olhei para mim e pensei, eu não quero isso para mim para a vida inteira. Não quero ser todo dia infeliz. Eu olhei para dentro de mim e reconheci, eu preciso de ajuda, preciso de um tratamento, tá? Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu tenho para vocês, para dar para vocês, é ligada com a primeira. Por quê? Porque já é difícil você tomar a iniciativa de procurar ajuda. É um passo que é difícil para a pessoa. A gente não quer tomar remédio, a gente tem aquela às vezes, visão disturpada, eu vou ficar viciado, vou depender de remédio, eu vou ficar dopada. A gente de forma desinformada já é difícil para a gente aceitar, né? O que precisa de ajuda e tratamento. Então a segunda dica que eu te dou: se afaste de pessoas que vão te desmotivar no tratamento. Porque quando você está com depressão, a maioria das pessoas, elas vão olhar para você e vão falar: mas você tem que procurar Deus. Mas você vai ficar viciado em remédio, você vai depender de remédio para ser feliz, para viver. Você tem que levantar dessa cama, você tem que orar mais. Você vai ouvir muito isso. Gente,
eu nem coloquei Deus nessa lista, porque Deus ele está acima de tudo. Deus ele está com nós sempre. E a depressão não é um problema espiritual. É lógico, se estar perto de Deus, se conectar com Ele, nos ajuda, nos dá força. Mas quando se trata de depressão, é uma doença como outras. Por exemplo, se uma pessoa tem problema no coração, o médico passa, ela vai atrás de ajuda, porque ela sabe que se ela não cuidar do coração, ela morre. Uma pessoa que tem diabetes também, se ela não procurar ajuda, não tomar insulina, ela sabe que a vida dela está em risco. Então, por que quando se trata de um medicamento para cuidar do seu cérebro, da sua mente, é diferente? Então, não tenha aquele preconceito e não fique perto de pessoas que vão te desmotivar, que vão te desanimar a procurar ajuda. Você precisa de ajuda, você precisa de tratamento. Então, se você tiver pessoas ao seu redor, ou não dê ouvidos, ou se afaste delas, tá? Mantenha do seu lado pessoas que vão te apoiar. Então, vamos lá. A próxima dica que eu vou dar para vocês é assim. Você vai procurar ajuda médica, você vai tentar não ouvir as pessoas que não têm conhecimento sobre isso, que não acreditam na depressão. Então, tipo assim, você vai se afastar, você vai fazer isso, tá? Mas outro passo que é importante, uma dica que eu dou para você, tente identificar o que dispara os gatilhos da sua depressão. Isso foi que me ajudou muito. Antes eu tinha crises depressivas, né? Eu, na verdade, também tinha síndrome do pânico. Eu ficava constantemente com a minha casa toda fechada, trancada, porque eu tinha muito medo que alguém chegasse no portão, entendeu? Mas eu tive que identificar quais foram os gatilhos que disparavam aquele medo, aquela ansiedade, aquela tristeza. Às vezes você não consegue identificar. Porque quando o problema da sua depressão é bem crônico e vem de uma infância, às vezes está lá registrado no seu cérebro o que te torna uma pessoa depressiva, o que lesionou o seu emocional, e talvez você não recorde, mas a gente sabe, lá no fundo, a gente sabe o que dispara gatilhos que possa desencadear uma crise de depressão ou que pode piorar. Então, se você sabe identificar o que te deixa triste e depressivo, e é mais fácil você lidar e evitar as crises, embora às vezes elas venham de um dia para o outro, do nada, e não tem o que fazer. A crise vem. Mas você sabendo identificar, você pode evitar. A próxima dica. Por mais que você esteja num processo de reconhecimento da dor, reconhecimento da depressão, que você precisa de ajuda, por mais que você esteja pronta para lutar contra a depressão, a outra dica que eu queria te dar é: permita-se não estar bem, às vezes, tá? Então, você vai ter altos e baixos. E naquele dia que você estiver mal, permita-se estar mal. Não se sinta culpada. Você está num processo de tratamento que vai levar meses, anos e às vezes a vida toda. Talvez a vida toda você tenha que ter um acompanhamento médico para manter a sua depressão controlada ou que as crises não venham com tanta frequência. Mas se você estiver muito mal, reconheça a si mesma. Eu não estou bem hoje. Você vai tomar o seu medicamento como você já é orientada pelo seu médico e vai descansar, né? Ou chora, vai lá, chora, desabafa, se permita, não tá bem naquele dia, reconheça a si mesma, hoje eu não tô bem, hoje eu tô legal, mas
Não permita que isso tome conta da sua rotina dos próximos dias. Sempre pense, amanhã eu vou estar melhor, tá? Porque às vezes num tratamento de depressão, quando a gente tem uma recaída, a gente tem um sentimento de culpa ou desânimo. Então, a pessoa, quando ela tem depressão, ela tem muitos sentimentos, como rejeição, culpa. Ela acha que tudo que acontece de ruim ela poderia ter evitado. Às vezes uma coisa que ela falou, ela se arrepende, aquilo martiriza ela, ela fica triste, ela fica mal, ela já desencadeia uma depressão, uma crise. Então, tire de você aquele peso, aquela carga, esse sentimento de culpa, que por mais que você esteja fazendo o tratamento, vai ter dias que você não vai estar bem, tá? E se permita não estar bem. Você precisa, às vezes, de um momento ali que você não tá legal. Você precisa descansar, você precisa chorar, mas amanhã você vai estar melhor e nem por isso você vai deixar o seu tratamento. Vida que segue, ergue a cabeça e isso vai acontecer muitas vezes, tá bom? Outra dica é, se você tem a depressão, como eu, que também é ligada com o síndrome do pânico, evite lugares e trabalhos e pessoas que podem prejudicar o seu emocional. Ah, mas você vou se isolar de tudo? Não, mas nós sabemos que tem lugares que prejudicam muito o nosso emocional. Nós temos um limite, né? Eu já cheguei a sair de trabalhos que não me faziam bem, conforme me tratavam, a pressão, e eu não me arrependo por um segundo, porque não há nada mais precioso que a sua paz mental, principalmente para você que tem depressão. Às vezes uma pessoa, às vezes não, né? Uma pessoa quando ela não tem depressão, ela consegue passar por várias pressões ali, se irritar, ficar chateado, tal, mas tá tudo bem, a vida que segue. Uma pessoa com depressão, ela não consegue às vezes enfrentar isso com tanta facilidade. Isso pode desencadear uma crise. Então, não force o seu psicológico a conviver. Eu não estou falando isso só em questão de trabalho. Estou falando amizade, relacionamento, ambiente de trabalho. A sua casa torna um ambiente agradável, um lugar de conforto, um lugar limpo, um lugar asseado, gostoso. O ambiente que você está favorece para que você não tenha crise de depressão e que consiga se dar mais bem no tratamento, tá? Outra dica: não tenha preconceitos com os remédios. Eu falo por mim mesma. As primeiras consultas que eu tive da depressão, eu estava num estado deplorável. Eu estava numa crise muito forte. Eu acho que era por volta dos meus 19, 20 anos. E eu estava entre até ser internada, de tão forte que minha depressão estava. A minha síndrome do pânico, o meu medo era tão grande que às vezes eu não queria que meu marido saísse para trabalhar. Eu tinha medo que o meu marido morresse, eu achava que ele ia sair de casa e ele não ia voltar. Eu tinha medo de abrir a janela da minha casa, eu tinha medo de sair na porta e ver alguém aparecer no portão. Então o medo me atormentava. Eu tinha medo da noite. Eu acho que muitas pessoas que vão ouvir agora, eles vão se identificar com isso. Eu tinha medo da noite. Sabe aquele arzinho frio, refrescante da noite, que a pessoa às vezes fala assim, ai, depois de um dia tão quente, né? Aí começa a cair a noite, principalmente no interior, aí vem aquele arzinho frio, gelado. Eu tinha medo. Isso, gente, eu tinha medo. Tinha medo do ar, eu tinha medo da noite. Então, assim, só que quando eu cheguei para fazer o meu tratamento, o psiquiatra me passou 8 medicamentos. 8 medicamentos. E eu tive preconceito com isso. E é um erro que eu cometi. E eu estou alertando a você também.
É natural que quando você está no pico da sua crise, o doutor ele precisa passar medicamentos, não só um remédio. Você está vivendo um conflito mental, você está mal. Ele vai passar um medicamento, uma droga, vamos falar assim, né? Uma substância para o seu pânico, para sua depressão, para crises, para ansiedade. Então ele vai fazer ali ele vai receitar para você ali vários medicamentos que vão agir em vários pontos dos seus cérebros, dos seus neurotransmissores, tá? É isso que eu queria chegar a falar para vocês. Se você tem depressão, você tem uma deficiência ou algum problema nos seus neurotransmissores. Isso afeta principalmente a serotonina, tá bom? Então, quando você tem esse distúrbio, essa deficiência no seu cérebro, algo ali se conflita, porque o seu corpo ele entende que algo está errado, então ele vai reagir. Ele vai reagir com medo, com síndrome do pânico, com tristeza, depressão. Então, o médico ele vai tratar, vai te passar medicamentos, talvez até vários no começo, para que esses neurotransmissores se equilibrem. E você precisa tomar. Você tem que se adaptar. Você vai passar de 10 a 15 dias na adaptação do medicamento para ele começar a fazer o efeito correto. Você tem que ter a paciência e não preconceito. Ah, mas eu vou ficar a vida inteira tomando um monte de remédio? Não. Porque quando as suas crises diminuir, quando você estiver melhor, o medicamento vai sendo retirado, tá bom? Então, uma dica muito importante que eu te dou é que não tenha preconceito. E muita gente vai falar para você: você está se drogando, esses remédios vão matar você, porque você está dopado. Porque, gente, você está se tratando. Teve momentos de crises terríveis de depressão que eu passei por esse processo durante 6 meses. Eu estava péssima, eu estava quase para ser internada. E eu sim, tive que tomar muitos medicamentos e daquele topo de medicamentos eu fui diminuindo e fui melhorando até aquela crise cessar. E esse período durou 6 meses, mais ou menos. Então você precisa entender que se você chegar para o seu psiquiatra e ele passar vários medicamentos para você, não saia do consultório dele com aquela mentalidade: eu vou ficar dopada, porque eu vou viver, eu não quero viver assim, dependendo de remédio. Não. Vai sim, se você continuar o seu tratamento certinho, as doses do medicamento vão ser diminuídas, tá bom? Então esse é um outro ponto, um outro conselho que eu queria te dar. Outro conselho. Bom, outro conselho que eu vou te dar. Por mais que seja difícil e por mais que você esteja péssimo, pratique atividades físicas. Como eu já disse para você, uma das maiores substâncias que faltam no nosso cérebro quando você está com depressão é a serotonina. E você ganha muita serotonina quando você pratica exercício físico. Você libera isso. Então, quando você faz uma atividade física, uma corrida, um cardio, um alongamento que seja, você dispara, o seu próprio organismo, ele produz a serotonina. Então, nem que seja na sala da sua casa, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, nem que seja dentro da sua casa, faça atividade física, de alguma forma. E isso vai ajudar na produção de serotonina. Você vai se sentir melhor depois de uma atividade física e, consequentemente, você tem que ter em mente, até rimou, né? Você, junto com o tratamento, você tem que entender que você também tem que ter atitudes. Você tem que
começar o tratamento, mas você tem que se esforçar para sair da cama, para se alimentar, para tomar banho, para fazer uma caminhada. No começo não dá, eu sei que não dá. Se você estiver num grau tão grave como eu já passei, não dá. Mas com o passar do tempo você consegue, aos pouquinhos, tá bom? Então antes eu tinha dificuldade até para tomar banho. Eu não tinha motivação, eu não conseguia levantar da cama para tomar banho. Então pare e pense. Então às vezes é um trabalhinho de formiguinha. Eu não chegava a feder não, tá? Se preocupa não, eu não chegava a feder, porque meu marido fazia eu tomar banho. Mas eu tô querendo dizer que o esforço que você precisa fazer é grande. É o que eu falo, a depressão torna coisas cotidianas do dia a dia uma tortura. Aí você consegue identificar se você tem depressão, não só uma tristeza passageira. Quando você tá com depressão, é uma dor, uma tristeza tão grande que eu costumo falar que quando você está numa crise depressiva, você tem uma dor no peito como se alguém tivesse morrido. Você tem sentimentos de culpa de nem você sabe o porquê. Então aí que é um problema, aí que é uma doença, porque se você sabe os motivos, você está doente você está triste por aquele motivo. Agora quando você acorda pela manhã, triste, infeliz ou com uma crise de ansiedade e você não tem um porquê específico, é uma doença, tá? E mesmo que você tenha um motivo, né? Porque traumas do passado, sofrimento, tudo, enfim. Você tem que ter atitudes para você, junto com o medicamento, você conseguir sair dessa crise que você está, tá bom? Gente, eu vou falar agora a última dica, tá bom? Desse vídeo. Depois eu vou fazer a parte 2, para o vídeo não ficar muito longo ou confuso. Gente, entenda, por favor, eu já falei um pouquinho isso no começo do vídeo, mas por favor, depressão não é falta de Deus, tá? Não é. Eu sei disso porque quando eu estava num dos piores momentos da minha depressão, eu ouvi muito isso. É falta de Deus, é falta de oração, você devia ir para a igreja, Sim, temos que ter uma fé, temos que ter apego a Deus. Às vezes a gente está numa depressão tão profunda que a gente chega a duvidar que Deus ama a gente. Isso acontece. Mas às vezes a única coisa que a gente tem ali dentro é Deus. A gente está apegado a Deus. Você está com um problema aqui no seu cérebro. Você tem uma deficiência em seus neurotransmissores. Aí ali se conflita seu cérebro, seu corpo, você está doente. Então não escute pessoas que falam que é falta de Deus, que é falta de fé. Eu não tenho uma religião, no momento eu não sirvo nenhuma religião, mas eu já li muito a Bíblia, gosto de ler a Bíblia. E na própria Bíblia tem exemplo de pessoas que teve depressão. Jó foi um deles. Jonas também. Jonas teve um momento até que ele pediu para Deus tirar a vida dele. E foram servos de Deus que Deus deu missão para eles cumprirem. E eles eram pessoas próximas a Deus. E mesmo assim eles tiveram depressão. Então, quando alguém falar para você... Gente, acontecia muito isso comigo. Às vezes eu estava numa crise, eu estava na cama. Encostava alguém ali na beira da minha cama e falava: isso é falta de Deus. Tem que vir benzer você. Gente, eu acredito sim que você não é feliz longe de Deus, que você não é feliz sem fé, que você nunca, nunca na sua vida você vai ser feliz sem Deus. Mas a depressão que você está enfrentando não é falta dele, não é falta de fé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus está te olhando, Deus te ama e Ele vai te ajudar a sair dessa, tá bom?
Então, foram alguns aspectos, alguns pontos que eu gostaria muito que você pensasse e refletisse. Eu estou falando especificamente com pessoas que não estão fazendo tratamento ou que estão aí sem nenhuma motivação para levantar do fundo do poço. Eu já passei por isso. Quando eu estive no fundo do poço, no pior momento da minha depressão, eu não tive ninguém para me ajudar. Eu não tive família para me ajudar. A única motivação que eu tinha eram meus filhos. Porque um dos momentos mais difíceis da minha depressão, os meus filhos eram bebês, eles tinham 1 aninho e a outra era bebê. Eu tenho um casal. Então eu olhava para meus filhos e eu pensava, o que vai ser deles se eu me render? Entendeu? Então eu estou falando com isso com você, e se você está no processo já de tratamento de depressão, continue, não desista, tá bom? Embora muitos médicos falem para você que a depressão não tem cura, não se apegue a isso. Ah, eu vou ter que ficar a vida inteira tomando remédio. Gente, se você tivesse com problema no coração, você não tomaria o remédio a vida inteira para estar vivo? Então, a depressão é a mesma coisa. Então, continue o seu tratamento e entenda uma coisa. Não é porque você tem depressão, é depressiva, que você é infeliz. Eu, por exemplo, sou uma palhaça ambulante. Quem convive comigo não me aguenta. Eu acordo de manhã já fazendo loucura. Porque eu sou muito doida. Eu dou muita risada, eu brinco com meus cachorros. Eu tenho uma vida normal. Só que eu sei que eu preciso me manter num tratamento para que os momentos de recaída da depressão, elas não sejam tão fortes. E com o passar do tempo, você vai aprender a lidar com a sua depressão. Assim como, graças a Deus, eu aprendi a lidar com a minha. E às vezes também não é fácil ainda, depois de tantos anos, eu praticamente luto com a depressão há 30 anos, né? E eu sei o que você está passando, eu sei como é difícil. Então, escute minhas dicas e, logicamente, eu não sou ninguém, tá? Às vezes o que foi bom para mim não é bom para você. Procure um médico, não se baseie o seu tratamento em medicamentos, de quem me disse, de quem não me disse, de chás, não. Vá no psiquiatra, vá no psicólogo, vá no terapeuta. Cuide sim da sua cabecinha, cuide do seu emocional. Você merece, você precisa. Todos nós merecemos ser felizes. Tá joia? Então, gente, eu quero agradecer muito se você ficou aqui até o final do vídeo. Eu espero muito ter ajudado de alguma forma, com alguma dica que eu dei aqui. E vai ter parte 2. Tem mais coisa que eu quero falar aí, viu? Mas o próximo vídeo vai ser para as pessoas aí que convivem com quem tem depressão. Vocês querem esse vídeo? Dica para quem convive com quem tem depressão? Você às vezes tem sua mãe que tem depressão, tem o seu cônjuge ali que tem depressão. Como eu devo agir com ele? Então eu vou estar trazendo um vídeo aqui, parte 2, para ajudar também a pessoa que está aí do seu lado. Um grande beijo, fica com Deus e tamo junto nessa luta. E vamos vencer, estamos vencendo e a vida segue. Graças a Deus, a gente tem força, fibra e a gente vai conseguir sempre ser feliz, mesmo tendo depressão. Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo.